Eu não posso motivar ninguém. Te colocaram como líder, né, te deram o cargo de líder na tua empresa e não deram treinamento. Vamos falar hoje um tema que muita gente tem me perguntado e me pergunta muitas vezes, né, como eu faço para engajar a minha equipe, como é que eu vou proceder para manter minha equipe motivada. Eu pergunto a você, você pode motivar alguém? Para começar, eu não posso motivar ninguém. Ninguém pode motivar outra pessoa, porque, segundo a psicologia, motivação é uma condição interna, então depende da pessoa, a pessoa que se motiva. O que nós podemos fazer como líderes? O que o líder deve fazer, o que o líder faz pelos seus liderados, pelos seus colaboradores? O líder ele vai incentivar a sua equipe a se motivar, a que cada um cumpra com o seu dever, com o seu papel. E eu gostaria que você está pronto para fazer sua pergunta. Já mande sua pergunta. A gente vai conversar sobre dois assuntos bem interessantes que tem tudo a ver com essa pergunta de hoje, que a gente vai ajudar a você a responder essa pergunta, a ter capacidade de entender se eu posso ou não motivar alguém, como eu posso engajar a minha equipe. Estilo de liderança. Primeira coisa que todo líder deve compreender e estudar sobre o estilo de liderança. Se você não sabe o que é estilo de liderança, eu vou ler aqui uma parte do meu livro que fala assim: estudiosos e manuais de liderança reconhecem 4 correntes de pensamento. A corrente centrada na figura do líder, a corrente centrada nos seguidores, a corrente centrada na situação e a corrente centrada na integração, ou seja, a integradora. Embasados em teorias filosóficas, psicológicas, militares e antropológicas. De antemão quero relembrar que apenas estudos comprovados é que eu vou trazer. Vou trazer sempre estudos fundamentados em experiências, comprovados na prática, para que a gente tenha um conteúdo de qualidade, né? Que na verdade nós merecemos. Existem várias teorias da liderança que buscam explicar aspectos e características desta competência. Nós vemos a teoria dos traços, que fala sobre traços pessoais, né, como carisma, confiança, inteligência emocional. Nós vemos também, a teoria comportamental. E essa teoria enfatiza os comportamentos adotados pelo líder, o jeito que ele se comporta, que ele fala, o jeito que ele pensa, do jeito que ele age. Teoria da contingência, essa teoria argumenta que o sucesso da liderança depende da interação entre característica do líder, a característica dos seguidores, ou liderados, ou colaboradores, e o contexto em que a liderança ocorre. Exemplo de teoria de contingência inclui a teoria do caminho objetivo e a teoria da liderança situacional. Eu queria abrir um parêntese aqui na liderança situacional, que tem muita gente que fala que liderança situacional é um estilo de liderança. Na verdade, a gente entende que, dependendo da situação, se a situação ela está controlada, se o ambiente está seguro e estável, você usa um estilo de liderança. Você age de uma forma, a sua equipe age de uma forma. Se por um acaso a situação muda, então, se a situação muda, então tudo vai mudar. Tudo deve mudar, na verdade. Porque é a situação e a sua missão que vão determinar como você deve agir, o que você deve falar para os seus liderados, como vocês devem pensar e como vocês devem trabalhar. Ok? Afinal, o foco da liderança é o cumprimento da missão. Porque é o cumprimento da missão que vai levar o líder e os liderados, a equipe, a definirem as suas ações, a planejarem os seus passos. Então, muita gente confunde. A liderança toda ela é situacional, tudo depende da situação. Se a situação mudar, você muda o estilo de liderança. Então, liderança situacional, na minha concepção, não é estilo. Na verdade, é adaptação. E todo líder
deve desenvolver a habilidade de se adaptar, ok? A teoria da liderança transformacional. Essa teoria, ela tem como base de estudo a transformação que as palavras de um líder, as ações do líder, ela exerce sobre os seus liderados, sobre as ações da sua equipe. Ela é exatamente o que o líder tem feito ou pode fazer para fazer com que a sua equipe se motive. Como ele inspira a equipe para que ela se motive a fazer o que deve ser feito. Okay? Os líderes transformacionais criam uma visão inspiradora, desenvolvem relacionamentos de confiança e incentivam a inovação. A teoria da liderança transacional, que é transacional, quando o líder oferece alguma coisa, e a gente já vai falar sobre isso, quando eu falar sobre os estilos de liderança que são mais reconhecidos nas escolas de liderança, pelos líderes e pelos estudiosos da liderança. Inclusive, na Marinha do Brasil, no Corpo de Fuzileiros Navais, se fala em 7 estilos. As duas teorias que eu queria só citar aqui, a teoria da liderança carismática, que se baseia no carisma e na personalidade do líder. A teoria do líder servo. Os líderes servos são focados em ajudar os outros e alcançarem seu potencial máximo. É aquele que está para servir, acha melhor servir. Então, eu concordo muito com essa liderança servidora, como muitos chamam, que James R. Hunter ele fala muito sobre isso, Ele fala sobre a liderança servidora no seu livro O Monge Executivo. Estas são apenas algumas das principais teorias de liderança. Cada uma delas oferece uma perspectiva sobre como a liderança funciona e como contribui para o sucesso dos líderes. Vamos lá. Okay? Eu gostaria agora de lembrar que é o seguinte: todo esse material, tudo que eu falar aqui, tudo que eu trouxer aqui, seja em live, seja no nosso conteúdo, eu tive a preocupação, e sempre tenho, de pesquisar, de estudar antes, para a gente poder trazer um conteúdo embasado, não é achismo, não tem achômetro aqui não. Conteúdo embasado nos estudos da liderança. Muitas teorias e teses comprovadas, ações que líderes já adotaram pelo mundo inteiro, na história, para que a gente tenha um conteúdo de qualidade. O que eu quero trazer aqui nesse canal, nesse nosso perfil, é um conteúdo para que você que gosta do assunto, e às vezes, muitas vezes é um líder e apenas te elegeram, te colocaram como líder, te deram um cargo de líder na tua empresa e não deram um treinamento, que você acha que está faltando alguma coisa, existem situações que você não sabe como lidar. Esse conteúdo que eu vou trazer aqui já vai dar um start para você seguir o seu caminho de uma forma tranquila. Não estou dizendo que vai resolver todos os seus problemas, mas o conteúdo que eu trago aqui, ele vai embasar o teu estudo, ele vai apontar um norte, uma direção que você deve seguir. Eu vou apresentar aqui agora que todo líder deve estudar, entender, até ao ponto de dominar cada um desses estilos, se possível. É complicado, mas se possível, ok? O primeiro estilo de liderança que eu quero falar aqui é a liderança centralizadora. Sabe aquele camarada que quer que tudo saia exatamente do jeito que ele planejou? É o líder centralizador. Neste estilo de liderança, o líder mantém a tomada de decisão concentrada em si mesmo, sem delegar para ninguém nada, aos membros da equipe nada. É tudo com ele. A autoridade é dele, a equipe é dele,
os membros da equipe têm que se reportar a ele, ninguém faz nada, ninguém dá um passo, ninguém faz nada fora do plano. Ou, se quiser alguma coisa, tem que conversar com ele. O líder centralizador, ele não abre mão de nem um pouquinho, nem uma parte do poder que ele tem, da autoridade que ele tem, para que tudo corra do jeito que ele quer. Tem que ser do jeito dele, ok? Liderança centralizadora. Neste estilo, o líder assume, além da responsabilidade, a definição de metas, as estratégias e o direcionamento do trabalho, sem envolver significativamente os liderados na tomada de decisão. Pode ser que esse seja o seu estilo de liderança. Se for, não tem problema, mas aprenda sobre ele. Então, o próximo estilo de liderança que eu quero falar aqui, liderança participativa. Neste estilo de liderança, também conhecido como estilo democrático, envolve a participação ativa dos membros da equipe no processo de tomada de decisão e no estabelecimento de metas. Ou seja, é aquele líder que ele leva em consideração o que estou falando para ele, ou pelo menos ele para escutar. Mas lembre só de uma coisa, a liderança participativa ou democrática, como algumas pessoas falam, não quer dizer que você vai escutar tudo e acatar tudo. Não, você vai escutar tudo, mas a decisão ainda é do líder, porque a responsabilidade é do líder, ok? Essa liderança participativa. A liderança delegativa, o estilo de liderança delegativo, é caracterizado pela delegação de autoridade e de parte da responsabilidade para os membros da equipe. Quando um líder ele recebe uma missão e ele vê que ele tem uma equipe boa para trabalhar e ele pode descentralizar ações, conhecendo a capacidade técnico-profissional dos seus liderados, dos seus colaboradores, ele começa a delegar algumas funções, ele começa a delegar algumas missões dentro do plano. E é um estilo de liderança que é bem aceito por muitos dos colaboradores, muitos liderados. Se esse é o seu estilo de liderança, parabéns, mas cuidado, tá? Não é delargar, não é chegar e faz, e virar as costas e acabou, não. Você também deve checar. E o seu liderado também, o seu comandado, o seu colaborador, deve ter o preparo para entender que quando você for checar alguma coisa, quando você for verificar o andamento do serviço, daquela missão, não é para ele ficar com raiva, não. Ele simplesmente você está fazendo o que deve ser feito. Um líder que é líder de verdade, ele nunca deixa o que é de responsabilidade dele totalmente na mão dos outros. E aí alguém pode perguntar, poxa, mas então isso não funciona nunca, o delegativo? Funciona, mas para isso, para você ser um líder que exerce uma liderança delegativa, você precisa sim conhecer a capacidade técnico-profissional dos seus colaboradores.